capacitados, Senhor, para as suas igrejas. Em nome de Jesus, que o Senhor venha estar presente, nos dando sabedoria, entendimento e discernimento de tudo aquilo que é pecado na palavra do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Podem sentar. Vou falar muito rápido aqui, só dando umas pinceladas finais aqui, para eu passar para o nosso pastor e professor Rony aqui. Gostaria de primeiro agradecer a Deus pela oportunidade deste momento aqui. Se não fosse por Ele, se não fosse pela misericórdia dele, nenhum de nós estaríamos aqui. Louvo a Deus pela vida de todos que aqui estão, pela vida do nosso irmão em Cristo Jesus Moroni. É o cabeça do grupo, é o mestre do grupo. Deus continue te abençoando grandemente, te dando sabedoria. Eu, aos meus 62 anos de idade, voltei a estudar. E como sou recém-convertido, e quero continuar sendo até o dia que Deus assim nos permitir, eu resolvi fazer os cursos de teologia para melhor servir ao Senhor, para não ficar só ouvindo o que os outros irão me falar. A vida, cada dia é um aprendizado diferente. E eu louvo muito, eu agradeço muito a Deus. Eu oro bastante, oro na madrugada, saio do meu carro, eu oro, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e continua fazendo na minha vida e na vida da minha família. Porque se hoje eu estou aqui, podendo falar com vocês, porque foi pela misericórdia dele, o livramento que ele já me deu e continua me dando. Eu sou servidor público, eu estava aposentado há algum tempo, mas fiz os planos que quando eu aposentasse eu ia fazer, eu estava viajando, Deus fez outros. Hoje parece que eu trabalho até mais, mas louvo a Deus por isso. Para não ficar só nas minhas palavras, queria deixar um versículo bíblico, se encontra em Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-os de coração, como o Senhor e não aos homens. Esse versículo nos ensina que todo o esforço, inclusive o estudo e a produção acadêmica, deve ser feito com dedicação e sinceridade diante de Deus. É uma forma de reconhecer que o conhecimento e o trabalho são atos de adoração e gratidão ao Criador. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Hoje, graças a Deus, e infelizmente, chegamos na nossa última aula. Ficamos muito felizes, como o Bessa muito bem colocou, ficamos muito felizes por ter conseguido transmitir não só informação, mas conhecimento e experiência. E embora essa iniciativa seja um projeto acadêmico, algo da faculdade que nós propomos, nós fizemos com muito carinho, nós fizemos com o objetivo de agregar e de agregar conhecimento e também de proporcionar capacitação para que a gente possa ter não novos professores, porque assim como nós colocamos nos nossos relatórios, nós tivemos um sentimento muito bom da parte de todos os alunos, de todos aqui presentes, que é algo nostálgico quando falamos sobre escola bíblica dominical.
é algo que hoje nós temos aqui presentes obreiros, pastores, diáconos, presbíteros. Nós temos aí toda uma gama de um corpo de obreiro, e que todos sempre deixaram bem claro: fui formado numa escola bíblica dominical. E para nós que escolhemos esse tema para trazer o nosso projeto, é muito gratificante, né? Ver o quão bem nós fomos acolhidos, o quão muitos têm se empenhado em participar. E sobre a prova que fizemos semana passada, meu Deus, fiquei até triste. Brincadeira, irmãos, todos foram muito bem, mostrando que o conteúdo está sendo muito bem absorvido, e é por isso que a gente fica muito alegre de transmitir esse conhecimento. E visto que o quão importante foi na formação de todos esses obreiros, esses homens e mulheres de Deus, a nossa última lição, ou a última aula de hoje, ela vai ter por título a importância da escola bíblica dominical para a igreja. E vamos ver que não só para cumprir tabela ou para cumprir o ritual, mas que assim como culto de ensino, culto de ceia, culto de missões, esses cultos específicos que fazem parte eu posso falar com propriedade sobre o que estão aqui presentes, pelo menos desta congregação. Está aqui presente hoje membros que são assíduos e frequentes da escola dominical. Ou seja, só vê o real valor disso quem realmente vê valor na escola dominical. E convido a todos a orarmos a Deus, a apresentarmos a escola bíblica dominical a Deus, para que esse trabalho jamais venha morrer, jamais venha se perder. Amém? Então, queridos, o título, como eu já bem disse, é a importância da escola bíblica dominical para a vida da igreja, né? O subtítulo: um ministério central que transforma vidas através do ensino bíblico estruturado e do discipulado intencional. Então, a escola dominical, queridos, ela vem a partir de um ensino bíblico estruturado. Nós temos o estudo bíblico em geral. Geralmente o pastor, usado e instruído por Deus, ele traz aqui o ensino com base nas necessidades da vida da igreja. A escola bíblica dominical é diferente. Ela vem com um estudo estruturado. A cada 3 meses nós temos um novo tema, um tema central, a qual ele traz todas as nuances, todas as partes daquele estudo, todas muito bem estruturadas. Hoje nós temos um título, uma leitura bíblica em classe, nós temos um texto áureo, que é uma referência, um comentário bem sucinto, bem curto e direto do autor da lição. Nós temos, geralmente, divididos em 3 tópicos, esses 3 tópicos divididos em 3 subtópicos, e por fim uma conclusão amarrando tudo que foi ensinado. É assim ou não é na escola dominical? É assim que é o padrão da nossa revista. Ou seja, é um estudo estruturado. E a estrutura, queridos, ela não é individual. Vejamos, é possível um corpo humano se manter de pé somente com a coluna? E se o corpo humano não tiver coluna, não tiver pulmões, não tiver uma clavícula, só tiver ali o quadril e os ossos da perna, é possível se manter de pé? Não. Então, quando nós entendemos de estrutura, nós compreendemos que a estrutura ela faz parte de um todo. Então, o ensino da revista bíblica não tem como eu olhar para ele e falar assim: o primeiro tópico vai falar disso e ponto. O segundo tópico, ele vai trazer um outro assunto, vai trazer um outro conteúdo, vai trazer uma outra percepção. É impossível. Porque quando eu falo de estrutura, entendemos que toda aquela estrutura leva a um denominador comum, ou seja, a nossa conclusão. Ele leva à conclusão. Então, queridos, o nosso estudo bíblico ele é incrível, porque ele é estruturado. E quando ele fala assim, e através disso, através desse ensino bíblico, ele gera um discipulado intencional, ele está dizendo, quando ele fala intencional, ele está dizendo algo que está consciente do que está fazendo.
Então, o professor da escola bíblica dominical que apresenta um estudo estruturado, ele está demonstrando que ele tem noção do que ele está fazendo. É um discipulado intencional. Eu tenho certeza que eu estou formando discípulos, eu tenho certeza que eu estou formando uma nova geração de crentes entendedores da Bíblia. Então, quando nós vemos a importância da escola bíblica dominical, é que ela apresenta um estudo estruturado, um estudo completo, um estudo direcionado, um estudo aprofundado e principalmente ele é importante porque na escola dominical você tem consciência de que você está formando discípulos. Tem até uma brincadeira que muito se faz por aí, de pessoas que vão na internet e falam heresias absurdas. Geralmente são pessoas desviadas, ateus, são desigrejados, pessoas dessa classe de pessoas, desse grupo específico. E eles vão lá e soltam cada barbaridade. Aí o povo vai lá e comenta embaixo assim: meu filho nunca foi na escola dominical e está super saudável, né? É uma piada dizendo assim: o camarada está falando uma asneira, está falando uma loucura, mas é porque ele nunca foi na escola dominical e segue saudável. É uma ironia, né, irmãos? Ou seja, um crente bem direcionado, um crente bem orientado, sem sombra de dúvidas, ele foi um aluno da escola dominical, ele foi instruído, ele foi orientado. E queridos, o que hoje nós vamos ver é como essa orientação acontece, como esse discipulado intencional acontece e como que essa estrutura se desenvolve. Pode passar para o próximo. Então vamos lá. Primeira parte, a EBD como pilar da igreja, os membros da comunidade cristã. Então observe, queridos, a importância da escola dominical. Ela é responsável por formar biblicamente as pessoas. Queridos, muitas pessoas vão dizer assim: ah, mas eu não tenho acesso a um curso teológico porque é caro, ou eu não tenho tempo devido às correrias do dia. Mas todo domingo de manhã nós temos aqui uma lição aprofundada. Queridos, tem lição que nós ficamos surpresos, lição que vai pescar no grego, vai pescar no hebraico, traz referências de outros teólogos, outros autores, trazem até mesmo água de fontes estranhas, como há umas 2 revistas atrás nós tivemos uma lição chamada Combatendo Seitas e Heresias. Bebemos de diversas fontes, fomos conhecer outras religiões, outras linhas teológicas, outras linhas de pensamento, que, irmãos, sinceramente, nós que estamos na academia teológica, tem muito assunto que a gente não viu e nem vai ver. Por quê? Porque enquanto a faculdade de teologia, o seminário, a academia teológica, ela está ali para te ensinar teologia, a escola bíblica dominical, ela vem para te formar biblicamente. Ou seja, ela não está ali para te apresentar o que é teologia sistemática, o que é hermenêutica, exegese. Vai ter? Vai ter. Mas ele vem para te formar biblicamente, para mostrar como que deve ser uma vida pautada na Bíblia. Só isso? Não. Vem para formar também espiritualmente. Queridos, inúmeras escolas dominicais edificam ao ponto de mudar a nossa vida espiritual. Vejamos a lição dessa semana, para nós que seguimos a revista da CPAD, Revista Lições Bíblicas, falou sobre uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, não se comporta de qualquer maneira. Porque o corpo ele é templo do Espírito, e uma pessoa que o Espírito habita nele não pode se comportar de qualquer jeito, tem que se comportar com coerência. Então ali nós vemos uma instrução a respeito da vida espiritual, forma biblicamente, forma espiritualmente, e tudo isso, queridos, não é só na teoria. A Bíblia ele vai te ensinar sobre a singeleza do Espírito Santo, sobre o agir do Espírito Santo em nossas vidas, e tudo isso não de forma teórica, não de forma assim para colocar dentro de uma gaveta, não de forma a ser esquecida, mas de forma a praticar. E aí nós falamos que a escola bíblica dominical ela forma cristãos, ela vem para te instruir como ser um cristão melhor. As pessoas não acreditam,
Mas se você é instruído dentro da Bíblia, você vai agir conforme os padrões bíblicos. E se você é instruído espiritualmente, a sua vida espiritual é saudável. Então, queridos, a escola bíblica dominical é de suma importância para a saúde da igreja. Amém? Amém. Tópico 2 vai dizer: ela promove sólida e discipulado intencional, preparando líderes comprometidos e fortalecendo o corpo da igreja para cumprir a sua missão transformadora no mundo. Então, olha aí, outra coisa que a escola bíblica dominical vai trazer de importância para a vida do cristão: ela produz amadurecimento sustentável. O que é algo sustentável? Sustentável, querido, não tem nada a ver com ecológico, mas sustentável é que por si só se mantém. É um amadurecimento que eu não preciso ficar, meu irmão, olha, tem que ter compromisso com as coisas de Deus, tem que ter responsabilidade com a palavra. E na escola dominical aquilo. Na outra semana, quando você está quase esquecendo, aí vem outra lição que te coloca no eixo de novo. Então, queridos, a escola bíblica dominical ela vem para amadurecer a igreja. Ela vem para tornar crentes sólidos, ela vem para nos tornar crentes maduros, crentes inteligentes e principalmente crentes bíblicos. Essa é uma das funções da escola bíblica dominical. Pouca coisa, irmãos. Pouca coisa. Vejamos aí, queridos, o quanto relato que nós temos de igrejas imaturas. Igrejas, não só igrejas, mas crentes, vamos além das quatro paredes. Crentes imaturos. Crentes que fundamentam a sua fé em quê? Vídeo do TikTok. Meu Deus. Eu vi um vídeo do TikTok que fala que Jesus não era o Filho de Deus, mas que Jesus era um homem, e que não sei o que. Na escola bíblica que eu venho, nós estudamos a lição, a escola é muito enfática em nos ensinar. Cristo, ele era 100% homem, mas ainda assim 100% Deus, sendo ele Filho de Deus. Com base no profeta Daniel e nos demais profetas, como ele se chama? Filho do homem. É por isso que é necessário um momento de ensino, para que nós possamos ter um amadurecimento. E com base nesse amadurecimento, eu solidifico a minha fé. Como é isso, solidificar a minha fé? Eu vou ter uma fé estática? Eu vou ter uma fé rígida? Uma fé que não é maleável? Uma fé que não está disposta a aprender? Porque fé, irmãos, é aquilo que eu me agarro. Fé é aquilo em que eu creio, ou que eu baseio as minhas convicções. Não, e ele não está falando disso, porque senão você não tem uma fé sólida, você tem uma fé ignorante. Eu creio assim, foi assim desde o começo, aprendi com meu pai assim, vou morrer assim. Não, irmãos. Na escola é um momento de aprendizado, e quando eu falo fé sólida, eu falo de uma fé convicta. Aqui nós ensinamos. Jesus veio da linhagem de quem? Por que Deus levantou aquela linhagem? Com base na promessa feita a quem? Qual que é o caráter de Deus? O que Deus tem preparado para nós? Quando eu tenho todas essas convicções, eu tenho uma fé sólida. E com fé sólida, eu não digo uma fé ignorante, mas eu falo uma fé inabalável. Quando eu tenho convicção daquilo que eu estou aprendendo, quando eu tenho convicção daquilo que eu leio, do que é ensinado, eu tenho uma fé que ela não é levada embora por qualquer vento de doutrina. Poxa, irmão, um crente convicto da sua fé é uma base muito forte para uma igreja. É ou não é? Queridos, já tiveram a experiência de pegar um herege em cima do púlpito? O irmão chega aqui e começa a pregar um negócio, você fala assim, tá estranho. E aí ele continua pregando, você fala assim, rapaz, mas tá muito estranho. E aí ele continua pregando, 20 minutos de pregação, você fala, heresia isso aí. E quando ele termina, você fala assim, prometeu heresia, entregou blasfêmia. Meu Deus, como que eu sei que esse camarada... E a igreja está pegando fogo, está dando glória a Deus. Observa, quem que está dando glória a Deus? Deixe vocês adivinhar. O crente que não vem na escola dominical, o crente que não tem uma fé sólida,
O crente, a escola bíblica dominical, nesses momentos de ensino, ela vem para nos instruir a ter uma fé imbatível, uma fé inabalável. E crentes maduros, convictos da sua crença, com uma fé inabalável, são uma estrutura fortíssima para a igreja. Irmãos, algo que eu aprendi com o meu pastor e que meu pastor sempre ensina, e nós garantimos que vamos levar isso adiante. Irmãos, questione até o que o seu pastor te ensina. Que isso, irmão? É meu pastor que está pautado na palavra. E estando pautado na palavra, é um homem de Deus. A partir do momento que ele começa a ensinar algo que não está pautado na palavra, está errado. E como que eu consigo ter esse discernimento? Sendo um crente maduro e sendo um crente com uma fé na palavra. A escola bíblica dominical forma esse tipo de crente. Ela é importante ou não é? Quem dera aí os pastores, dirigentes e todos os crentes da nossa igreja fossem crentes maduros e crentes convictos de sua fé. Além dos problemas enormes que nós temos na igreja, evitaríamos perguntas bobas, como por exemplo, beber Coca-Cola é pecado, pastor? Já enfrentaram isso por aí? Pastor, ver televisão é pecado, pastor? Aí você lê a Bíblia. Fala, irmão, olha aqui que a Bíblia fala sobre beber Coca-Cola. Aí o irmão fala assim, meu Deus, que sabedoria do pastor. Irmãos, o pastor passou pelo mesmo processo de formação que todo crente deveria passar. Ele foi instruído, ele foi ensinado. E hoje nós temos a escola para nos ensinar. Amém? Vamos fazer uma rápida recapitulação daquilo que nós aprendemos no decorrer dessas 5 aulas. E a primeira coisa é que, da mesma forma que a escola forma história de crente, forma crentes maduros, crentes convictos, ela passou por um processo de amadurecimento. Ela não começou do jeito que era. Nós vimos na primeira aula com Hannibal Moore, que era uma jovem de 26 anos que começou a ensinar os menininhos lá de perto da casa dela sobre a Bíblia dentro de casa. E que somente no século XVIII, com Robert Hicks, ou Hicks, eu mal falo português, fiquei de lá no inglês. Se for olhar bem, eu ainda falo em bio e quero arriscar aí o inglês, né, irmãos? Então, ele funda a primeira escola dominical com esta identidade. Nós já tínhamos modelos, como nós falamos anteriormente, de proto-escolas, ou seja, de centros de ensino, onde as pessoas nas suas próprias casas se reuniam, ali nas suas igrejas locais, já tinha esse modelo de ensino, mas quem fundamenta isso é o Robert Hicks, né, que ele vai fazer o quê? Lá na Inglaterra, no período que ele estava acontecendo umas crianças expostas, porque, por incrível que pareça, naquela época as crianças trabalhavam a semana toda, e aos domingos elas ficavam ociosas. E já que, coitado, ele não ia falar para as crianças trabalhando no domingo também. Ele faz o quê? Ele funda, junto com um reverendo ali, com um pastor da congregação local, um ambiente de estudo, onde na parte da manhã ele ensinava o inglês, ensinava a história, ensinava a matemática, e na parte da tarde ele trazia um estudo bíblico para aquelas crianças. E isso, querido, foi incrível, porque a escola dominical, além de fundar crentes maduros com a fé sólida, ela tem, queridos, locais onde a sociedade em geral, ela adota a escola bíblica dominical como parte da sua semana, como parte dos seus compromissos. Geralmente é uma sociedade que a criminalidade cai, que a ignorância cai. E nós vemos, irmãos, por incrível que pareça, não testemunho pessoal, que eu observo muitos irmãos que eu vejo, irmãos, que nós temos uma irmã que nas primeiras escolas que nós trouxemos, ela tinha uma dificuldade tremenda para ler. Meu Deus, era muito dificultoso, e ela gosta de ler, então quando ela ia ler, irmãos, nós perdíamos muito tempo, porque era muito devagarzinho, trocava a palavra e tudo mais. E agora que nós já temos aí, pelo menos, nós já temos mais de 6 meses aqui, né?
nós vemos que é uma irmã que, embora ainda tenha as suas limitações, ela apresentou melhor e ela se mostra muito mais desenvolta. Então, irmãos, a escola bíblica dominical não é só para as pessoas, ela melhora o ambiente, ela melhora o nosso cotidiano. Dando continuidade no trabalho que começou no século XVIII, a gente vai ver que já no século XIX, a escola bíblica ela se consolida globalmente. Aquela mesma jovem que deu início na história da escola bíblica, né, Hannibal Moore, ela tem uma frase muito famosa, que é o que? Por onde eu passo, eu vejo esses movimentos acontecendo, se referindo à escola bíblica dominical. Igreja cristã bem consolidada, existe um modelo de escola bíblica dominical. Sabe o que eu entendo? É que a escola bíblica ela não é um evento à parte da igreja. Ela não é um evento alheio à vida da igreja. Não, irmãos, vamos cancelar a escola bíblica dominical. Já pensou se o pastor chega para você e fala assim: não, irmãos, hoje o pastor trabalhou demais e, no nosso caso, na sexta-feira é um culto de departamento. E aí cancela. Ou ele chega na quarta-feira e fala assim: hoje não vai ter culto de ensino, ou hoje não vai ter a oração da quinta-feira. Irmãos, descansem, porque segunda-feira vai ser difícil. Está cancelado a ceia do Senhor. Estranho, não é, irmãos? Vocês já se imaginaram ficar em casa no domingo à noite? Eu já tive algumas experiências de ficar em casa domingo à noite. Irmãos, terrível. Eu não sei o que fazer domingo à noite, irmãos. Vocês sabem? Eu fico bobo dentro de casa. Eu falo: mas e agora? Terça-feira é folga, quarta na igreja, quinta na igreja, sexta na igreja. É a vida do obreiro. Sábado, de vez em quando é folga. Quando é folga, a gente visita parente. Quando não é folga, é porque a gente está na igreja. E aí, irmão, você não sabe se comportar. E aí você pega e acha normal cancelar a escola bíblica. Os coordenadores acham viável. Não, teve evento sábado à noite. Vamos cancelar a escola bíblica? Não. É um culto que faz parte da agenda oficial da igreja. É um culto, querido, que todas as igrejas no mundo possuem. Se não possui escola bíblica dominical, irmãos, que é o momento de ensino, é porque por qualquer motivo houve ali um cancelamento. Mas, queridos, entendam, a escola ela não é uma regra de hoje, ela é uma regra de sempre. Desde que ela foi consolidada no século XVIII, já no outro século, 100 anos depois, no mundo, já havia esse modelo de ensino. Então, queridos, eu pergunto: é viável, por qualquer motivo, cancelarmos um culto da nossa igreja? Pode acontecer um remanejamento, irmãos. O culto de quarta-feira agora é na terça. Irmãos, o culto de sexta passou a ser viável, porque faz parte da administração da igreja. Irmãos, não dá para ter culto tal dia, a igreja tem compromisso. Então remanejemos para outro dia. Mas cancelar é inviável. A gente não cancela a ceia. Vai cancelar a escola dominical, irmãos? Meu Deus. E quando ela chega no Brasil, principalmente na Assembleia de Deus, isso daqui, irmãos, ele só fortalece o meu argumento. Quando eu digo que a escola ela faz parte da agenda oficial da igreja, quando em 1910, quando é fundada a Assembleia de Deus, lógico, o modelo da escola bíblica dominical é muito mais antigo, já por volta de 1566, quando a gente tem os primeiros cultos protestantes lá no Rio de Janeiro, a gente já tinha a escola bíblica acompanhando eles. Nós vamos ver que quando a Assembleia de Deus, com ela a escola bíblica está no meio. E a prova diz, queridos, que 20 anos depois, em 1930, nós já temos uma escola tão bem estabelecida, tão fundada, que nós já temos uma editora para publicar as nossas revistas da escola bíblica. No caso, a revista Lições Bíblicas, que até os dias de hoje é utilizada. Os irmãos lembram da primeira aula? Então, irmãos, escola bíblica dominical ela é importante para a igreja porque ela faz parte da agenda oficial da igreja. Uma igreja que tem uma agenda de cultos, ele começa culto de ensino, culto
da sexta ou da quinta, que geralmente ou é libertação em alguns locais que o pessoal usa para fazer campanhas, ou é um culto de departamentos, a qual eles tiram o culto de departamentos do domingo e trazem para o dia de semana. Nós temos no domingo à noite os cultos oficiais, culto da família, culto de ceia, culto de missão ou do departamento missionário. E no domingo de manhã nós temos o culto da escola bíblica dominical. Faz parte da agenda, queridos. Lógico, o seu objetivo, sua finalidade é outra, mas é um culto. Amém? Amém. Então fica um legado da escola bíblica dominical para nós. As igrejas que investem em ensino estruturado, como a escola dominical, por exemplo, não apenas fortalecem a compreensão e a fé, formando crentes maduros e de fé sólida, de seus membros, mas também preservam a sua vitalidade espiritual, formando discípulos comprometidos e mantendo a fidelidade do Evangelho ao longo das gerações. Então, irmãos, olha que incrível. Não acontece avivamento, não acontece mover do Espírito Santo, não acontece obras maravilhosas. Deus não opera num lugar que não esteja fundamentado na palavra de Deus. Está num lugar que não tem a palavra dele. Então, quando nós temos uma escola bíblica, um ensino estruturado, completo, bem organizado, como nós já vimos, ali existe a preservação da vida espiritual. Saudável espiritualmente, uma igreja que pega fogo, uma igreja que o pastor não pode dar um glória a Deus mais forte, que os irmãos já tudo se quebranta, já começa a chorar, começa a falar em mistério, né? No nosso contexto, que somos pentecostais, nós temos ali, eu falo dessa forma, porque eu acredito, é a minha fé. E nós vemos esse tipo de local que tem uma espiritualidade saudável, pessoas que ao vir para o culto voltam para casa transformados, renovados, cheios do Espírito, é porque é uma igreja que ensina a palavra de Deus. Nos manter firmes no Evangelho. Porque, queridos, quem não tem um bom ensino, quem não está com a fé estruturada, quem não está com a fé bem fundamentada, quem tem uma base fraca, é como eu disse no começo, é levado por qualquer vento de doutrina. E isso é terrível. A Bíblia nos ensina que o nosso alvo é o céu, que o nosso objetivo é glorificar a Deus, que estamos aqui pela misericórdia de Jesus Cristo. E aí nós vemos pessoas que não estão estruturadas na palavra, saindo da igreja por causa de pessoas, abandonando a fé porque as suas expectativas não foram atendidas. Irmãos, e a Bíblia, ela vem para dar fidelidade ao Evangelho, para mostrar a verdade que está sendo pregada, para mostrar que um crente saudável, ele não vive com base nos seus próprios anseios, mas a regra de fé e prática daquele crente é a palavra. Amém por isso? Então vamos para o próximo. Então vamos lá, pessoal, ainda na nossa recapitulação. A importância da escola bíblica é que ela possui fundamentos bíblicos, e com o desenvolver da teologia ela passa a possuir fundamentos teológicos. Vejamos um exemplo da importância do ensino. Quem falou para a gente ensinar? Jesus. Mateus 28, do verso 19 ao 20, ele transmite ali a grande comissão, e nessa grande comissão a primeira coisa que ele estabelece é ensinar o próximo, indo e fazendo discípulos. Por onde você passar, você ensina. E o resto, deixa com Deus. O convencimento é com Deus, a mudança de vida é com Deus, o processo de santificação é o novo crente de Deus, a salvação é com Deus, mas o processo de ensinar é uma obrigação nossa, apenas para ensinar, e é a escola bíblica. Amém? Então, queridos, é um fundamento bíblico, né? Estabelece a prioridade do ensino cristão como mandamento divino central. Ou seja, antes de tudo, ensine. Cristo, quando ele dá a grande comissão, ele fala assim: curar é secundário, expulsar demônio é secundário,
plantar igreja é secundário. Antes de vocês fazer tudo isso, ensine, faça discípulos. E o discípulo, irmãos, é muito diferente de um aluno. Porque o aluno, ele vem, ele assiste a aula, ele absorve aquilo que ele é capaz de absorver, ou que ele julga importante e interessante para si, e vai embora. O modus operandi daquele mestre. Ele passa a ouvir os ensinos, absorver o ensino, prestar atenção no mestre, caminhar com o mestre, observar suas atitudes, observar suas ações. Ele começa a adquirir os trejeitos. Observe, irmãos, quando muitos pastores, quando vão para o campo, quando vão para a obra, quando assumem uma congregação, eles adotam alguns costumes que ele tinha na antiga igreja, porque ele não era um aluno, ele era um discípulo. E na escola bíblica, irmãos, nós temos discípulos e não meros alunos, porque se nós queremos produzir mudança de vida, nós queremos produzir mudança de caráter, queremos elevar o patamar espiritual, nós não podemos ter alunos, devemos ter discípulos. Por quê? Porque essa formação ela é integral. Doutrina, prática na vida cristã, promovendo discípulos conscientes, fiéis e capazes de aplicar a palavra no dia a dia. Ou seja, não é apenas um aluno que absorve e vai embora. É alguém que absorve, consegue enxergar aquele ensinamento na prática. É aquele discípulo que ele é consciente. Peraí, eu estou sendo muito bem ensinado. Por que eu estou sendo muito bem ensinado? Porque eu consigo identificar pontos de melhoria naquilo que me foi ensinado. Opa, me ensinaram a ir para a direita, eu sempre fui para a esquerda, agora eu vou para a direita. Então, professores e professoras, entendam que não é apenas um professor que tem alunos, mas é um professor que tem discípulos. A capacidade dele entender aquela doutrina, ele praticar aquela doutrina, ele aplicar na vida dele, e principalmente no dia a dia, quando ele estiver longe de você, ele não praticar o contrário do que foi ensinado. É por isso que a gente vai para o próximo tópico. Que o professor, ele não é apenas um professor, mas ele é um líder. Ele é uma pessoa que vem aqui e entrega conteúdo, né, vomita conteúdo, tudo mastigado, tudo de qualquer jeito, a pessoa pega e vai embora. Não, ele é um líder espiritual. Porque se a escola bíblica ela é importante para a formação espiritual da igreja, vocês serão líderes espirituais. Vocês não serão meros instrutores, meros professores. Alguns nem chegam a ser professores, né? São só leitores. Abre a revista, irmão, está falando assim, 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 não, próximo. O que os irmãos achou? E aí, indicando um grande despreparo. Mas não, seremos líderes espirituais. Teremos responsabilidade com o desenvolvimento espiritual daquela igreja. Está achando que é fácil? Queridos, a igreja, durante o culto, o pastor ele tem que ter responsabilidade com o que vai ser cantado. Durante o culto, o pastor ele tem que ter responsabilidade com os irmãos que vão receber a oportunidade. Ele dá glória a Deus, validando o que foi dito. Ele fala, meu Deus do céu, para invalidar o que foi dito. Se necessário, irmãos, ele levanta e toma o microfone da mão do pregador. Tem que tomar, irmãos, porque ele tem responsabilidade espiritual. E agora o professor da escola bíblica dominical também tem essa responsabilidade espiritual. Porque você está transmitindo não algo ao intelecto, mas você está transmitindo algo ao coração, à alma, e aquela alma comunica ao espírito daquilo que nos foi empregado, desse exercício que nos foi dado de sermos professores da escola bíblica dominical. E como exercer esse papel de líder? Primeiro, um exemplo de vida, modelar autenticidade e dedicação cristã diante dos alunos. Ou seja, irmãos, modelar, você tem que performar, você tem que ter uma performance, você tem que ter uma conduta autêntica, genuína, não forçada,
não ensaiada. Ou seja, o seu modus operandi, o seu jeito de ser, a sua conduta cristã, ela tem que ser genuína. Você não pode ter uma conduta cristã baseada na fé alheia. Você tem que ter uma conduta genuína, baseada na sua própria fé e experiência. Então, professor, você não estuda só para ensinar, você estuda para viver uma vida genuína. Não pode ser igual alguns e outros por aí. Faço o que eu digo e não o que eu faço. Não, aquilo que você ensina tem que ser validado pela sua conduta. Aquilo que você ministra aos corações tem que estar dentro do seu coração também. E eu confesso, irmãos, algumas doutrinas que é dada a nós para transmitir à igreja me dói ao coração, porque às vezes eu falo assim, eu não concordo com isso. E aí eu posso transmitir uma escola assim? Não, eu tenho que ter a humildade de ter uma rede de apoio, ou seja, outros professores, formar discípulos para serem aptos a ministrar aquilo, ou pede arrego para o seu pastor. Se você é o pastor da igreja e não tem outra pessoa, cancela a escola. Brincadeira, irmãos, nunca cancele a escola. Chame seu coordenador regional, chame seu presidente. Porque, queridos, precisamos estar convictos, porque o ensino da palavra de Deus não pode ser hipócrita. Eu posso pregar aqui em cima aqui, irmãos, nós não podemos ser adúlteros, irmãos, nós não podemos ser iracundos, violentos. E aí, na hora que acaba a escola dominical, eu vou para casa e, para não perder costume, eu chapo a mão na cara da mulher. Não pode ser assim, irmãos. Então eu tenho que ministrar aquilo que eu sou convicto, né? Então, um exemplo de vida, ele tem que modelar a autenticidade. Assuntos que eu não domino, ou que o meu entendimento ainda é discordante, ou que a minha fé não compactua com aquele modelo de pensar, eu peço ao meu pastor. Irmãos, eu já fiz isso várias vezes. Desviado assim da linha teológica da Assembleia de Deus? Não, irmãos, muitas das vezes, quando ele ministra para nós, já convicto, eu consigo entender o posicionamento da igreja. E aí o que acontece comigo? Eu aprendo, eu cresço, eu me torno coerente com aquilo que eu ensino. É ou não é, irmãos? Então, queridos, nós devemos ser genuínos, autênticos, devemos ser honestos naquilo que nós ensinamos. Ou ainda não nos aprofundamos, nós temos que ter a humildade de passar o bastão para alguém mais experiente, para alguém mais competente naquela área. O outro posicionamento de um líder espiritual ou de um professor da escola bíblica, ele tem que ser um guia na palavra. Ele tem que conduzir ao entendimento profundo e prático das Escrituras. Irmãos, eu errava muito nisso. Na hora de ensinar os irmãos da igreja, eu chegava aqui com o peito bem tufado. Sou aluno de teologia. Em breve terei um anel roxo na mão, dizendo que eu sou aluno de teologia. Aí eu chegava aqui na escola dominical, um pouquinho era de jovens, um pouquinho era de criança, um pouquinho era de adulto. Tinha um novo convertido aqui, um novo convertido ali, e eu começava a falar. Porque no princípio, baseado no hebraico, armatiologicamente falando, tem a origem do criacionismo. Nem eu não sabia o que eu estava falando. Mas era bonito, vocês precisaram de ver. Então, queridos, eu tenho identidade. Eu tenho que ser capaz de tirar as pessoas do raso. Eu tenho que ser capaz de pegar na mão do meu aluno e falar assim, escuta, vamos adiante, vamos ao mais aprofundado, vamos além. E ainda assim ser prático, que ele consiga observar aquilo e colocar em prática na vida dele. É ou não é? Ou nós vamos ensinar algo que a pessoa vai falar assim, muito bonito que o pastor falou, mas eu não vou usar para nada. Ou não edificou a minha fé. Então, queridos, enquanto guias da palavra, nós precisamos ser práticos. Nós precisamos livrar os nossos discípulos da ignorância espiritual e bíblica, porém de forma prática. Porque, irmãos, não tem graça você aprender um negócio que você nunca vai usar. Fala algo que os irmãos viram na escola, máscara. Né? Ninguém nem deve lembrar o que é. Mas como que era? Era x igual, mais, menos, b, raiz quadrada de delta. E por aí vai. Eu nunca usei.
muita gente nunca vai usar, nem sabe para que serve, não tinha graça. Agora, quando nós transmitimos o ensinamento bíblico, ele tem que ser prático, para quando eu chegar lá fora e me deparar com algo que vai mexer com a minha fé, eu falar, mas eu fui ensinado assim. Embora eu não saiba pôr em palavras o sentimento que eu estou sentindo com relação àquele ensino, mas ainda assim eu compreendo e eu fui ensinado assim. O porquê que eu não posso xingar o meu colega no trânsito, mas eu tenho que ter dentro de mim que aquilo vai contra as escrituras, que desagrada ao meu Senhor, que aquilo não é o que foi ensinado. Então, irmãos, o ensino tem que ser profundo, mas tem que ser prático, senão não é útil. Influenciar transformação no caráter e na fé do discípulo. E essa transformação na fé, irmãos, vem com profundidade. Quando você ensina os porquês da fé, a pessoa se torna mais convicta, se torna mais íntegro na sua fé. Por que eu acredito nisso? Meu pastor me explicou, meu professor da escola me ensinou. Então, o professor da escola dominical, irmãos, ele tem que ter a conduta de saber que ele não está apenas transmitindo conhecimento, mas ele está transformando vidas, e transformando a fé, e transformando o espírito. Então, o ensino tem que ser profundo, ele tem que ser prático, e ele tem que ser coerente. Amém por isso? Amém. E olha lá, o ensino da Bíblia é o instrumento mais eficaz que a igreja possui para formar líderes e transformar vidas. Irmãos, numa igreja que não tem palavra e quer transformar vidas e quer formar líderes, não é uma igreja, irmãos. É uma mentoria coach. E Deus me livre, irmãos, vocês estão pregando teologia coach na igreja de vocês. Não façam isso. Está em desacordo com as escrituras. Vamos lá, próximo. Como que eu vou aplicar essa minha conduta dentro de uma sala de aula? Usando a pedagogia bíblica e a didática cristã. A primeira parte do ensino, ele tem que ser um ensino intencional. Eu tenho que ter convicção do que eu estou ensinando. Eu tenho que saber do que eu estou falando. Eu tenho que ter consciência do que eu vou transmitir para os meus irmãos. Eu tenho que ter um ensino contextualizado às realidades dos alunos. Ou seja, não adianta nada eu vir aqui ministrar para pastores se eu não tenho pastores. Não adianta nada eu vir ensinar para jovens com uma linguagem para criança. Não adianta eu vir ensinar para uma linguagem para criança o que eu apresentaria numa sala de acadêmicos de teologia. Não funciona, irmãos. Não é nem questão de que eu já tentei, porque não tem nem lógica. Então, queridos, eu tenho que estar contextualizado a realidade dos meus alunos. E muitas das vezes nós vamos precisar usar uma linguagem mais simples. Vamos ter que ter uma postura mais tranquila. Não podemos ceder a alguns debates. Temos que ser inteligentes quanto a isso, irmãos. Temos que observar o nosso público. Para quê? Para a gente conseguir contextualizar a mensagem. É divorciada que apanhava do marido. Primeira pregação, irmãos, sejam submissos aos vossos maridos, é o homem que manda. Misericórdia, irmãos. Eu tenho que contextualizar, calma lá, essas pessoas precisam ter a alma tratada. Então eu falo, Jesus ama você. Jesus veio para carregar os nossos fardos. Jesus veio para livrar os nossos pecados. Não é contextualizado, né? Não é bonito? Depois, quando eu estiver tratando da pedagogia, o método de ensino, ele tem que ser adequado à diferença faixa etária. Para a criança, eu ensino, irmãos, a mesma coisa que eu ensino aqui em cima no púlpito. Se eu falei de pecado, para as crianças eu ensino sobre pecado. Se eu falei sobre o amor de Deus, para as crianças eu ensino sobre o amor de Deus. Mas eu vou usar a mesma linguagem? Óbvio que não. Eu tenho que ter uma linguagem adaptativa. Eu tenho que ter coerência com a faixa etária. Se é para criança, eu falo para criança. Se eu falo para jovem, eu falo para jovem. Se eu estou com a classe de adultos, eu falo rasgado, porque adulto sabe que a vida não é esse morango. Então, assim, irmãos, o problema, queridos, é que quando nós nos deparamos com a turma de jovens, eu tenho esse problema muito grande. E eu vejo isso nas salas de escola dominical e nas igrejas em geral. Quando eu vou lidar com jovens, eu quero usar a mesma linguagem que eu uso para criança. Porém, cuidado quando formos ensinar para jovens. Meu Deus, o tempo está voando. Quando eu for ensinar para jovens, eles ainda não têm a mesma vivência, não têm a mesma experiência, eles ainda não têm a mesma consciência de mundo, ou
os assuntos que é tratado para adultos casados ou que já tem um ministério desenvolvido. Mas o jovem, ele tem consciência para escolher qual faculdade ele quer fazer e a profissão que ele vai ter pro resto da vida. A maioria dos jovens hoje em dia tem consciência de com quem que eles querem se casar. Estou falando no contexto de evangelho, né, irmãos? Porque lá de fora nem casam, eles não casam, eles têm consciência que eles querem fazer outra coisa. Mas o jovem tem consciência com quem que ele quer casar pro resto da vida, qual que é a faculdade, a profissão que ele vai seguir o resto da vida. E aí eu vou omitir o ensino bíblico desse jovem? Claro que não, irmãos. Para o jovem eu não vou trazer assuntos da vida madura, mas eu vou deixar bem claro para ele que escolhas têm consequências, e às vezes essa consequência é o inferno, que o inferno é real e a alma dele pode perecer eternamente lá. Então, irmãos, vamos ter esse cuidado com a etária que a gente está, com a faixa etária que a gente está ensinando. Criança, linguagem de criança. Jovens, uma linguagem mais formal, Eu vejo gente aí, eu já vi, né? Turma de jovem, o povo dando revistinha para colorir, irmãos. Lá está lá o Jesus na manjedoura, colore aí, jovem. Agora sua cara. E o adulto? E o adulto, irmãos, nós temos que ter coerência. Eu não vou tratar o adulto igual o bobo, mas eu também não vou arrebentar com o adulto dentro da escola dominical, falando sobre depravação total o tempo todo. Você é um perdido, você é um lascado, sem Jesus você não presta, você vai morrer, vai para o inferno, procura Jesus. Não, irmão, também não é assim, né? O que nós aprendemos na aula passada? Ensinar com amor. Bem, eu respondi para tomar tempo. Eu sei que pedagogia fundamentado em princípios bíblicos. É lindo, irmãos, eu vim aqui ensinar teologia aberta para os irmãos, falar sobre algumas heresias, em alguns casos cabe sim falar sobre a minha vida pessoal, testemunho, irmãos. Muitas das vezes ele edifica outro crente, que fala assim, estou passando por algo semelhante, se Deus livrou ele, eu tenho fé que Deus vai me livrar. Mas o nosso princípio, a nossa fundamentação é a Bíblia. Eu aprendi uma coisa, na escola dominical nós não estudamos a revista, nós estudamos a palavra, usando o artifício da revista para direcionar e estruturar o ensino. Então, queridos, nunca se esqueçam, escola bíblica dominical, nós ensinamos o quê? Bíblia, e não revista. Amém? Amém. Confesso, irmãos, tem escola aí que eu não trago minha Bíblia. E vai adiante, mas eu nunca esqueço esse sentimento. Eu estou estudando a Bíblia. E com relação, ela tem que ser uma didática transformadora. Primeiro, ela tem que ser participativa e interativa. Irmãos, deem abertura para o outro participar. Tem irmãos que ficam coçando de vontade de falar, de comentar. Às vezes ele vai falar da vida dele, vai falar asneira, professor, corta. Viu? Quando você está aqui com o microfone, você é uma autoridade máxima. Lógico que se você estiver fazendo trem errado, falando feio, o pastor é mais autoridade que você. Mas durante o ensino, você tem autoridade para alguém começar a falar besteira, irmão, só um minuto. Não está coerente com a aula. Corrige. Mas deixe os irmãos participar. Não seja um bronco, um estúpido, de humilhar o irmão. Aí ninguém vai querer participar. Mas com amor você consegue, querido, em outro momento. Ou só um minutinho, vamos voltar para a revista. Ou vamos voltar para a lição. Mas seja interativo. Alguém quer comentar? Hoje não, né? Hoje está parecendo um monólogo, só eu que falo. Mas na escola de irmãos, alguém quer acrescentar alguma coisa? Vocês têm a oportunidade de falar? Alguém está com alguma dúvida? Dúvida, todo mundo tem dúvida. Vai ter gente com dúvida no que eu estou falando. Mas todos temos dúvida. Então, deem abertura para a aula ser participativa, interativa, leve dinâmicas para a escola dominical. Né? Lógico, vocês não vão ficar com gaiofa, com brincadeira, com algazarra, mas leve uma dinâmica. Irmãos, vamos refletir sobre uma música. Mostra algo da época dos hebreus, mostra algo do tabernáculo. Fala com o povo, fala assim, olha, irmãos, o jeito que era. Faz uma comparação, um negócio bacana, irmãos. Bem organizado. Deixa a aula participativa, interativa. Os irmãos me entendem quando eu falo assim? Depois, uma aula que promova compreensão prática.
Que eu não esteja apenas transmitindo conhecimento, mas que o aluno saia daqui falando assim: eu sei aonde eu vou aplicar isso na minha vida. Eu lembro de umas lições que nós tivemos para trás aí sobre a vida de Noemi, sogra de Ruth. Ela era uma pessoa que não era vitimista. Ela poderia muito bem ter falado assim: minhas noras, vão embora, me deixa aqui sozinho, eu vou morrer amargurado. Norma, você vai embora mesmo? Nunca me amou, Norma. Terrível, terrível, meu filho. Eu vou terminar de gastar o que meu marido tinha para levar a vida, vai viver a vida de vocês, está tudo certo. Aí como que eu coloco isso em prática na minha vida? Poxa, eu podia ser mais igual ao Noemi. Não tem como resolver, está nas mãos de Deus, Deus que resolva. Ah, eu consigo resolver. Se eu consigo resolver, está tudo certo. Então, irmãos, a escola dominical tem que ser prática. Eu tenho que colocar ela na minha vida. Tá? Então, professores, tomem cuidado ao trazer o conhecimento que não é prático. Alguns conhecimentos é interessante para a dinâmica da aula. Certa feita eu perguntei para os irmãos: qual foi a primeira coisa que Deus criou? E todo mundo, os céus e a terra. Aí eu falei: tá errado. Aí os anjos. Aí eu falei: tá errado. Aí outros falaram assim: o diabo. Tá errado também. E eu trouxe o conhecimento para os irmãos sobre a primeira coisa que Deus criou. Vocês vão ficar curiosos sobre isso. Que foi edificante para a aula. E por último, que permita a aplicação pessoal da palavra. Quando vocês forem dar a conclusão, com tudo que eu ensinei, o que vai mudar na minha vida? Os irmãos entenderam? O que vai mudar na minha vida? Traga essa abordagem para a lição. A lição está aqui para formar pessoas, formar discípulos e solidificar a fé. Como isso pode ser eficaz? Amém? É inseparável da formação de caráter. Ensinar sem aplicar é instruir sem transformar. O que eu disse, irmãos? Como isso vai mudar a minha vida? Ensinar sem transformar é inútil. Não serve de nada. Que bonito. Agora eu sei como funciona o calendário hebraico. Eu sei que o calendário hebraico começa no mês de Nissan. E Nissan é uma marca de carro. O que muda na vida de vocês, irmãos? Nada. Próximo. Então vamos lá, irmãos. O que a escola bíblica dominical tem que promover? Uma arma de comunhão, de formação da igreja. Os irmãos têm que comungar, os irmãos têm que interagir uns com os outros, os irmãos têm que saber das dificuldades um do outro e em que eu posso ajudar. Primeiro, ela promove interação entre gerações. Experiências diversas enriquecem a vida comunitária. Isso faz parte da interação. Essa interação etária, ou essa interação de gerações é incrível, irmãos. Porque eu estou aqui, um professor jovem, e estou transmitindo algo com base nos meus conhecimentos teológicos, nos meus conhecimentos acadêmicos para a igreja. Mas aí eu me deparo com o Bessa. Vou falar porque ele faz parte da organização. Eu me deparo com o Bessa. O Bessa exibindo os seus cabelos brancos. Eu acredito que eu tendo preparado toda essa aula, o Bessa não tem nada a contribuir comigo. Aí o Bessa fala assim: eu tive uma experiência no assunto. Então, queridos, principalmente em turmas mistas, que é o nosso caso, que tem homens, mulheres misturados, jovens, enfim, permita essa interação. Aí o Bessa transmite algo da experiência dele, que com todo o meu conhecimento que eu consegui sentando na cadeira e estudando, eu nunca ia ter. E às vezes é importante um jovem participar. Não que ele venha ter algo muito expressivo ou significativo a contribuir, mas ele pode ter um anseio, ele pode ter uma inclinação, ele pode ter uma crença, ele pode ter uma fé errada. É comum de jovens. Ele pode ter um raciocínio errado. Aí quando você dá abertura para essa interação entre as gerações, ele fala: eu pensava que era assim. Aí um ancião com muita sabedoria ou alguém mais maduro responde: não é assim, porque na Bíblia é assim, assim, assim. Então, queridos, a escola bíblica tem que promover essa interação entre as gerações. Os mais velhos, mais experientes, têm que ensinar os mais jovens. Você nunca forma um discípulo mais velho que você. Até acontece, mas é raro. Outra coisa que a escola tem que promover: cuidado mútuo.
relações de fraternidade e suporte contínuo. Queridos, tem uma frase que eu gosto muito e sempre que eu tenho oportunidade eu falo: aqui na igreja ninguém passa luta sozinho. Já passei por algumas igrejas e por onde eu passei eu carreguei comigo. Aqui nós não passamos luta sozinho. Certa feita teve uma jovem, que ela já era mãe, o nenenzinho dela doente, parou de ir para a igreja, ninguém foi atrás e falei: minha filha, não pode. Na igreja ninguém passa luta sozinho. Unimos a igreja, eu mandei foi para o pastor: pastor, eu tenho uma jovem passando assim. Passei em outras igrejas, uma jovem com problema, questão de pecado. Unimos ali algumas pessoas que sabiam do caso dela, instruímos, oramos. Na igreja, hoje em dia, algumas pessoas falam: poxa, uma irmã sofreu um acidente. Esse dia eu falei assim: não pode ficar calada não. Fala com a gente presta o suporte, ninguém passa luta sozinho. Queridos, a escola bíblica dominical, ela gera interações, mas ela gera também cuidado. Porque quando eu passo a ser íntimo do meu irmão, eu passo a ter empatia por ele. Isso fortalece e deixa a igreja saudável. Outra coisa que a escola gera: estudo compartilhado. Estudo compartilhado, um ambiente seguro e edificante para reflexão profunda. Assuntos delicados e polêmicos devem ser tratados na escola bíblica dominical. Nós precisamos, irmãos, tratar coisas que são simples, como por exemplo, a salvação vem pela fé ou por obras. E até assuntos polêmicos. Posso ter uma tatuagem? E agora que eu tenho uma tatuagem? Lá em Samuel fala que Deus incitou a Davi a fazer o censo. Lá em Reis, lá em Crônicas fala que o diabo incitou a Davi. Ou Deus é o diabo, ou o autor está errado. Compartilhamento de conhecimento. Queridos, jamais terem o conhecimento que o pastor Diego tem combinado com a sua experiência. E talvez assim ele jamais tenha o conhecimento combinado com a experiência que o pastor Eric tenha. É por isso que o estudo ele tem que ser compartilhado. O que eu sei, você tem que aprender também. Aprenda com as experiências dos outros e não com os seus fracassos. Eu escutei isso de uma pessoa uma vez. Aí quando eu vou errar, eu falo assim: eu tomo um pouco para ajudar a aprender com quem já errou, né? Não quebrar. E por último, ele tem que gerar uma identidade cristã, consolidação de princípios e valores compartilhados. Na escola dominical, irmãos, é espaço para você falar da confissão de fé da igreja. Na escola dominical é espaço para você ensinar sobre doutrina de usos e costumes. Na escola dominical é espaço para você ensinar sobre a linha teológica da igreja. Irmão, eu vi na internet alguém criticando o arminiano, dizendo que era calvinista. Aqui é para ensinar sobre isso, irmãos. Ah, mas eu sou bíblico. Sim, mas os irmãos precisam aprender. Eu preciso saber se eu sou pré ou pós-tribulacionista. Eu nem sei o que é pré ou pós, irmãos. Eu sei que Jesus vindo e eu indo com ele, está tudo certo. O importante é isso. Era isso para ter identidade. Irmãos, por que eu sou um assembleano? Porque minha mãe me levou para a Assembleia. Eu sou um assembleano porque eu concordo com a doutrina da Assembleia de Deus. Eu sou um assembleano porque eu creio na continuidade dos dons do Espírito Santo. Eu sou um assembleano porque eu concordo com a evidência do batismo no Espírito Santo ser o dom de falar em línguas estranhas. Eu sou um assembleano porque eu concordo que a palavra do Senhor ela tem que ser ministrada com ênfase, com emoção e não com pragmatismo. Eu sou assembleano porque eu acredito que tem que ter sim um culto de ensino, onde a palavra é ministrada de forma didática, mas tem que ter uma pregação a qual ela alcance o nosso espírito e gere mudança. Eu sou assembleano por diversos fatores. A única parte ruim de ser assembleano é não poder deixar a barba, mas eu tenho que fazer só o bigode. Mas na escola dominical nós temos que ensinar essa identidade para os irmãos. Amém? Amém. Posso contar com você que seja qual for a sua denominação, a identidade? Então vamos lá. O que a escola vai gerar também? Discipulado e formação de caráter. Meu tempo já estourou. Ela vai gerar convicções sólidas. Já falamos, eu sei por que eu sou um assembleano. Eu sei por que eu faço parte dessa igreja. É um estudo sistemático, ele fortalece a fé fundamental na palavra. Eu sei por que Deus não precisou contar para Jó porque que foi o diabo que bagunçou com a vida dele.
Ele só se apresentou: Jó, eu sou Deus. E Jó falou: tá tudo certo, desculpa. Por quê? Porque a escola não me gera essa convicção sólida. Outra coisa que a escola me gera: discernimento aguçado. Começou a falar heresia. Opa! Pastor, com todo respeito, o senhor é um herege. Está errado. Ô irmão, o senhor que está pregando, por favor, saia da igreja. Isso que o senhor está ensinando é errado. E esse é o problema, irmãos. Até saindo um pouco do assunto, nós temos como pregadores itinerantes. Não tem responsabilidade com a igreja, vive de pregar por aí afora, ele estuda sozinho, pastor nenhum mentora ele vem na igreja, rebenta com tudo, quem se lasca depois? O pastor e o professor da escola dominical, que tem que ensinar, e o outro fala assim: mas o pregador disse, mas o pregador estava errado. Então tem que gerar esse discernimento aguçado. Os irmãos têm que bater o olho e falar assim: está estranho, não está de acordo com a Bíblia, é do diabo. Irmão, saiu fora da Bíblia, é do capeta. E por último, maturidade em Cristo. Transformação de hábitos, de caráter alinhado com o Evangelho. Irmão, se eu aprendi que pau é pau, pedra é pedra. Não, eu aprendi que eu tenho que chorar com os que choram. Mas se o meu irmão se alegra, eu não posso ter inveja, eu tenho que me alegrar também. O Evangelho tem que produzir mudança de caráter. E esse Evangelho é ensinado na escola dominical. Próximo. Então, a EBD ela impacta no crescimento da igreja. Primeiro, ela gera engajamento ministerial. Os membros instruídos participam ativamente do ministério. O pastor fez uma coisa, não puxando o saco, tá, irmãos? Mas assim, admirando uma atitude. Nós tivemos uma festividade de irmãs. O pastor falou assim, chamou todos os outros pastores, fomos lá para a mesa, todo mundo é para estar alinhado, não tem uniforme, mas vem todo mundo com uma palheta de cor. Todo mundo, eu quero um pastor em cima do altar, eu quero um pastor na porta, eu quero um pastor tomando conta do corredor, eu quero um lá na entrada da igreja, porque se entrar um bêbado ou qualquer outra coisa, vocês intervêm, vai lá e atua. Aí tá bom. A igreja engajada, pegando fogo aqui, irmãos. Uma aranha. Eu falo, meu Deus, uma aranhona desse tamanho apareceu, e eu tenho uma cunhada que ela morre de medo de aranha. Na hora que ela foi passando, a pastora Cassete falou: corre e mata. Eu corri e matei a aranha. Então, irmãos, isso é engajamento. Nós fazemos a obra fluir. Bem fluir. O evento é das irmãs, que os jovens e os varões prestem amor. E isso é ensinado na EBD. Outra coisa, atividades evangelísticas. Eu sei o peso do Evangelho. Eu sei a necessidade do Evangelho. Então eu instruo os meus irmãos a serem apologetas, capazes de defender a fé, capazes de levar a fé a outras pessoas. Crentes com fé sólida são mais engajados na evangelização. Por quê? Se nada me abala, irmãos, pode vir com qualquer argumento que eu te pegue na curva. Eu tenho Bíblia, porque eu sou assíduo e frequente na escola dominical. E por último, gera preparação para a liderança. O camarada é bíblico, o camarada tem um caráter de crente, o camarada tem um Espírito Santo, tem uma fé inabalável, o camarada é um evangelista, ele está preparado para liderar e fazer discípulos. E aí, irmão, vocês estão formando qualquer um? Vocês são só professor? Escola dominical, ela é importante ou não é para a saúde da igreja? Pastores e líderes ficam velhos, vão embora, morrem. E os discípulos, cadê? Eles precisam ser formados. E são formados na escola dominical. Próximo. Então, eu faço um chamado à valorização da escola bíblica dominical. Não enxergue ela apenas como um compromisso para perturbar domingo de manhã. Pior do que testemunho de Jeová domingo de manhã. Escola dominical. Meu Deus, tem que ir. É cansativo. Jesus, irmão, sempre vai ter desculpa. Os irmãos chegavam às 9. Então vamos mudar para as 9, para o povo dormir até mais tarde. Que hora que acaba, pastor? 11. Mas e o almoço, pastor? Não tem como ir na escola dominical. Irmãos, esse povo nunca vai vir. Mas a escola ela tem que ser valorizada. Primeiro, ela é uma prioridade institucional, faz parte da nossa agenda. Reconhecer a EBD como ministério central e estratégico da igreja. É estratégico, irmãos.
é aqui que forma líderes, é aqui que solidifica a fé, é aqui que molda caráter. Ele é estratégico da igreja. Por que devemos valorizar a escola? Devemos dar apoio aos professores, valorizar, capacitar, sustentar aqueles que ensinam a palavra. Irmãos, é por isso que a minha conduta aqui na igreja, enquanto um dos líderes, não sendo maior, mas ainda exercendo alguma autonomia, é o que? Sempre que eu posso, eu trago conhecimento para a igreja. Eu arrumei um professor aí que ele falou assim: posso apresentar minha tese de mestrado lá na sua igreja? Meu irmão, arrebenta. Conversei com o pastor, pode vir. O cara veio dar uma aula dia de domingo, irmãos, sobre a história da Assembleia de Deus em Goiás. E foi uma bênção. Trouxe uma palavra excelente, um ensino impecável. A igreja foi edificada e receberam a palavra. Valorize, irmãos, quem está disposto a trazer conhecimento para a sua igreja. Me valoriza, pastor. Amém? E por último, irmãos, incentivo a participação, mobilizar toda a congregação para o discipulado intencional. Queridos, quando forem dar os avisos na igreja, fala com o pastor, avisa da escola bíblica. Todo mundo sabe, negativo. O óbvio precisa ser dito. Todos os cultos da igreja têm um cartazinho. E a escola dominical? Não tem. Todos os departamentos da igreja têm festividade. A escola dominical? Não tem. Então, queridos, valorize a escola dominical. Mostre que vocês não são apenas coordenador para organizar o lanche de domingo e a aula de manhã. Mostre que você é um líder empenhado na igreja. Próximo. Permanece firme na fé, protegido contra falsas doutrinas e capacitados para cumprir a grande missão de Deus no mundo. Então, queridos, a nossa escola bíblica dominical ela é fundamental para que a igreja continue crescendo, para que a igreja continue caminhando, para que a igreja continue formando futuras gerações, seja de membros, seja de líderes e seja de professores da EBD. Próximo. Pautada e ensinada na escola bíblica dominical, ela seja sempre lâmpada para os nossos pés e a tua palavra seja a luz para o meu caminho. Que a escola bíblica dominical ela venha sempre ser parte fundamental da igreja, que ela venha ser um departamento ativo e assíduo e frequente na igreja, que os irmãos possam levar todo o conhecimento que nós instruímos vocês até agora para as suas igrejas, que a escola bíblica dominical ela possa ser uma bênção. E eu digo a vocês, irmãos, com o feedback que eu tenho tido do curso que nós estamos apresentando a vocês, desde a primeira aula, tem sido uma bênção. A escola dominical nesta igreja, que já era parte crucial da agenda da igreja, melhorou 10 vezes mais. Os irmãos estão mais empenhados, estão mais frequentes. E, queridos, escola dominical forma crente. Eu tenho um pastor por aí Brasil afora que ele falava assim: um crente que, se ele tiver participado 7 anos da escola dominical assíduo, é equivalente a ele ter feito um curso de teologia completo. E deixa eu falar um negócio para vocês. Nós lá da faculdade temos a nossa grade curricular e tem assuntos da escola dominical que eu me surpreendo de não ver na faculdade. Então, queridos, valorize o ensino, valorize o estudo e, acima de tudo, que Deus abençoe cada um de vocês nessa fase de professores da escola dominical, que o Espírito Santo capacite vocês a ensinar da melhor forma possível. E aqui eu deixo os meus agradecimentos a todos os amigos e companheiros de trabalho da Faculdade Assembleana que aceitaram quando eu falei assim: vamos levar lá para a minha igreja? Aí todo mundo falou assim: meu Deus, é no fim. Vamos. E trouxemos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Bem? Ainda temos uns minutinhos para as 9. Eu quero passar aqui essa última palavra ao pastor Eric Monteiro, que foi o nosso concedente, que desde quando eu apresentei o projeto a ele, ele deixou as portas da igreja abertas. Tá bem? Pastor Eric, com a palavra e com o encerramento. Agora, fui eu que ministrei a escola. Eu achei uma coisa bem interessante que a gente aprendeu aqui durante a segunda-feira, a gente ser mais didático, né?
Eu fiz uma coisa bem diferente, mas muito diferente. Mas a turma gostou, foi legal, diferente, né? Então acaba que a gente traz mais essa evidência, né? Essa vontade, esse desejo, para não virar aquela coisa monótona, né? Demais. Então tem sido muito bom. Então a minha palavra de agradecimento, mas antes eu queria deixar aqui um texto no livro de Romanos, a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, verso 7, que diz assim: se é ministério, dedique ao ministério, e o que ensina, dedique ao ensino. Então essa palavra de Paulo é muito importante para quem ensina. Eu sei que no Brasil a gente não é muito valorizado. Na última segunda-feira eu disse para os irmãos que as igrejas dos grandes líderes espirituais no ensino, elas estão vazias. Os grandes ensinadores do Brasil, a igreja dele não tem muitos crentes. E nós chegamos semana passada, não sei se os irmãos estão por dentro, semana passada nós chegamos no segundo lugar do mundo. Segundo lugar do mundo como país cristão. Nós estamos em segundo lugar. Semana passada chegamos em segundo lugar. O primeiro é os Estados Unidos. Só que isso não é motivo de alegria. Porque se nós como país que estamos em segundo lugar, não mudou nada no nosso país. Continua corrupto, continua mal, continua ruim. Então isso só traz uma preocupação para nós. Nós não estamos crescendo. Nós estamos inchando, e com muita má qualidade. Então nós estamos nos tornando cristãos, mas não estamos influenciando, né? E aonde o cristão ele cresce, ele influencia em tudo, na política e em todas as áreas, empresarial, seja qual for. Tem que ter mudança na vida do povo. Se eu cheguei no setor, querido, eu tenho que fazer a minha igreja no setor, trazer mudança para o setor. Então tem que baixar tudo. Tudo tem que baixar. Droga, matança, assassinato, etc. Tem que mudar, porque nós estamos chegando, trazendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela muda. Ela muda ambiente, ela muda a vida, ela muda setor, ela muda país, ela muda nação, ela muda tudo. Então se a palavra não está mudando, é sinal de que de fato essa palavra não é a verdade. Nós estamos pregando mais heresia do que a verdade. Porque a verdade, ela liberta, ela muda e ela transforma. Então a minha palavra para vocês é: se vocês ensinam, se dediquem a isso. Faça isso com dedicação, e Deus abençoará grandemente a vida dos irmãos. Só tenho a agradecer à Faculdade Assembleana do Brasil, cada professor, cada aluno, cada um de vocês que vieram aqui nos acrescentar. E eu tenho que dizer comigo, irmãos, que ensino é para compartilhar, e heresia é para combater. Então ensino não é para combater, não é para discutir. Ensino é para ser compartilhado, e heresia é para ser combatida. Então que Deus abençoe a vida dos irmãos, Deus abençoe cada aluno, e que vocês peguem tudo que aprenderam aqui e coloquem em prática nas suas escolas dominicais, e vocês vão ver a bênção que vai ser para a glória do nome do Senhor. E eu sei, irmãos, que nós vamos fazer a diferença nesse setor, né? Que o nosso setor ele seja diferenciado através da escola bíblica dominical. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar, fazer